Bom, nós vamos dar continuidade à apostila 7. E quando eu falava na apostila 7, eu falei sobre os estados, né? Falei sobre a origem dos estados, que a composição dos estados são originárias, enquanto que a composição das organizações internacionais são derivadas, e os estados todos são criados com os mesmos objetivos. Falei sobre os elementos do estado e falei também sobre a jurisdição e competência. E eu lembrava vocês na aula passada que quando alguém sai do seu lugar de origem e que ele se desloca para um outro país, ele se submete à jurisdição do outro estado. E ao se submeter à jurisdição do outro estado, a pessoa está sujeita a regras de conduta, está sujeita a práticas que são consideradas crimes. Então, tudo isso são questões extremamente complexas e que muda de acordo com cada estado. E, aliás, é sobre isso, né, que a moça vai falar, a Gabi Lírio vai falar na próxima sexta-feira, às 17 horas. Então, a gente pode imaginar que todos os estrangeiros que aqui se encontram estão sujeitos à jurisdição do nosso Estado. O que não é necessariamente uma verdade, porque tem exceções. E alguns casos, a pessoa está aqui, mas ela está imune à nossa jurisdição. E agora nós precisamos falar dos diplomatas, né? E quando a gente fala em diplomatas, a gente está envolvendo tanto os embaixadores, que são os cargos diplomáticos propriamente dito, como nós estamos também tratando dos cônsules ou do corpo consular. Duas coisas que a gente precisa separar. O que é embaixada, o que é consulado? Embaixada trata dos assuntos de relacionamento de um estado para com o outro estado. Os departamentos consulares cuidam da situação dos estrangeiros que naquele estado se encontram. Vou melhorar essa história. Se o Brasil precisa formalizar um tratado de cooperação econômica com a China, o caminho será a embaixada. O embaixador da China no Brasil negociará com o governo brasileiro. Ou o embaixador chinês, o embaixador brasileiro na China, negociará com o governo chinês. Ou vice-versa, tanto o embaixador tanto o embaixador do Brasil falará com o governo chinês, como o embaixador da China falará com o governo brasileiro. Até aí, parece que ainda estamos mais ou menos sintonizados. Mas uma pessoa, quando ela quer se deslocar para um outro país, ela não procura a embaixada, ela procura o consulado. Mas por que nós fazemos tanta confusão entre consulado e embaixada? Porque na maior parte dos países, o departamento consular é dentro da própria embaixada. Irã. O Irã é um país relativamente grande e que, inclusive, curiosamente, é a primeira embaixada a se instalar em Brasília, né? Mas o fato é que o Irã não tem um consulado separado. O consulado do Irã é dentro da embaixada. Mas os Estados Unidos, por exemplo, não tem consulado dentro de embaixada. E os Estados Unidos ainda utilizam um sistema mais criterioso ainda, por regionalização. Então, se você mora na região Nordeste, você pode pedir o visto em Brasília ou no consulado dos Estados Unidos, que é em Recife. Se você mora na região Sudeste, me parece que tem consulado em São Paulo e em Belo Horizonte, se não me falha a memória. Se você mora na região Sul, o consulado é em Porto Alegre.
Se você mora na região norte, o consulado é em Manaus. Não sei se em Belém tem, mas o fato é que o consulado é um lugar totalmente diferente da embaixada, muito embora em alguns casos o consulado funcione dentro da embaixada. Vou dar um outro exemplo. O consulado da China funciona ali dentro do próprio, ali infelizmente vocês não foram, né? Funciona dentro do próprio prédio da embaixada, mas a entrada para pedir o visto é completamente diferente. Quando os alunos vão comigo, né, nós entramos pela entrada oficial, pela entrada bonita, né, cheia de tapetes vermelhos e honrarias, né? Mas quando eu fui pedir um visto para ir para a China, eu nem passei por ali. A entrada é lá por trás, do outro lado do muro, né? Você entra dentro do consulado. Em alguns casos, você se submete a consultas prévias. Em outros casos, você pede na hora. Em outros casos, você só manda o passaporte e eles carimbam e devolvem. Por exemplo, o Egito exige visto consular para o brasileiro entrar lá dentro do Egito. Mas eu sequer tive que ir na embaixada do Egito. Eu pura e simplesmente mandei o meu passaporte pelos correios e eles carimbaram e devolveram pelos correios. Então, quanto mais suntuoso é o Estado, né, mais complexa é o sistema de consular. Então, resumindo, para que serve o consulado? Para resolver problemas de particulares que vão estar ali ou que foram para lá e querem voltar. No próximo bloco eu vou falar alguns casos de como o consulado pode ser eficaz e eficiente.